dias, principalmente no âmbito do setor público. No entanto, para esclarecer ou para trazer uma opinião certa do que poderá estar de trás da corrupção, eu poderia levantar vários elementos. Mas antes, deixa-me só traduzir esta forma de corrupção em Moçambique, ou seja, a nível da moldura penal, não, a nível da legislação, que dita, na verdade, que corrupção ou quais são os tipos de corrupção. A questão da subjetividade e objetividade. Nós temos uma corrupção passiva, depois temos uma outra ativa. A passiva, aquela na qual o indivíduo recebe algo para facilitar algum serviço, algum outro elemento, ou seja, é a condição de recepção ou de receber. Enquanto a ativa é aquele que oferece para beneficiar-se de algo. Então, existem esses dois elementos dentro da nossa legislação, tanto é aquele que recebe e aquele que oferece, são ambos caracterizados como corruptos e são, a nível da lei, sancionados por isso. No entanto, respondendo ou olhando para a questão que levantou dos pressupostos a nível do governo, do Presidente da República, assim como o porta-voz do Conselho de Ministros, eu diria que isso é resultado de um trabalho que já está sendo feito há muito tempo. Na verdade, só se precisava de coragem. E se formos a lembrar, num passado bem recente, se não um mês, houve uma Conferência Nacional de Combate à Corrupção, onde o Presidente da República disse que temos que mudar o cenário. Antes era como se fosse uma indireta. O cabrito como onde está amarrado, agora vamos mudar a relva, vamos mudar esse sentido da coisa, em forma de sancionar aqueles que dependem especificamente da corrupção. Eles têm que ser íntegros, têm que ser reais ou leais com a sua atividade e não retirar benefícios e prejudicar ao Estado relativamente àquilo que são os ganhos e posterior benefício para o povo. Então, estes são alguns elementos que eu posso trazer de princípio, mas também olhando por acaso do alvoroço, eu chamo do alvoroço porque mediatizou a questão relacionada às buscas, a apreensão, os mandatos, entre outros, dentro da autoridade tributária, entre outras instituições. Bem, foi um fenômeno que trouxe vários comentários. Comentários esses que possam traduzir-nos como se fossem: olha, nós queremos ver o resultado disso, não o início, mas queremos ver o meio e o fim. Não queremos processos que iniciam e depois não terminam, porque, como eu disse, de princípio a corrupção vem desde muito. E muitos respondem pelo crime de corrupção, mas depois não há seguimento. Ou os processos são arquivados, ou por falta de provas, entre outros. E tem um outro pressuposto, que é estas apreensões, estas buscas, essas detenções a indivíduos que se calhar são intermediários, são os peixes miúdos, como dizem. E os mandantes, os líderes, os chefes automaticamente tornam-se ou passam-se por impunes. E isso também traz uma frustração dentro desta entidade que é o Estado, e tornando assim um elemento com nível mais baixo dentro da funcionalidade do Estado o culpado. Ainda neste âmbito, por acaso queria mesmo falar da autoridade tributária. Olhando para últimos acontecimentos da reportagem que também transmitimos aqui, que deu conta de mega operação que culminou com detenção, segundo informações que nos chegaram, de funcionários da autoridade tributária. Olhando para aquela que é a função da autoridade tributária, não é? Sobre a prevenção, combate e reprimir, não é, alguns atos de corrupção, e olhando para o seu papel de contribuição naquela que são atributos, não é? Ou também na parte aduaneira. Como analista, como é que olha para esta situação? Ou seja, é alguém que devia estar a combater, mas não é, está engrenado no crime. Como é que olha para esse aspecto como analista? Bem, a autoridade tributária é a entidade que lida com impostos, e o país vive de impostos. Então, é o centro das atenções, das finanças, entre outros, por causa desta captação, depois canalização para aquilo que é o funcionamento do Estado.
ou seja, retém daquilo que são as fontes dos comerciantes, entre outros, dependendo do tipo de imposto. Depois são canalizados para o orçamento do Estado, entre outros, e o maior bolo de resultados financeiros, se salvo a memória, vem de impostos. E claramente que é nesta entidade que existe mais atenção. Mas não podemos trazer aqui o pressuposto como regulador ou como um indivíduo ou a entidade que fiscaliza, entre outros. Nós temos entidades fiscalizadoras, que são entidades ligadas à judicial, ou seja, nós temos os tribunais, por exemplo, temos o Ministério Público, que tem esta condição de fiscalização aos órgãos do Estado ou entidades do Estado. No entanto, a sua pergunta relativamente a quem fiscaliza, quem mais faz, eu diria ao contrário. Aquele que fiscaliza, aquele que vai buscar, que tem um mandato, que tem a captura, deveria também ser fiscalizado. Falo concretamente dos magistrados, dos juízes, dos procuradores, entre outros. Se formos a olhar, eu lembro-me de um dos informes da antiga Procuradora-Geral da República, a doutora Buchil, onde referenciou-se de vários magistrados metidos ou relacionados com corrupção, e números muito altos. Isto quer dizer o quê? Que por mais que haja essas detenções de indivíduos que praticam atos de corrupção, se forem aos tribunais e se esse magistrado não for uma pessoa leal, não corrupta, automaticamente há de existir também essa espécie de falta de execução da lei. Ou seja, vão ser libertos os indivíduos. Então, aqui o que temos que olhar é aquele indivíduo que vai buscar e vai fazer a junção da prova, porque agora estão a fazer essas apreensões, telemóveis, documentos, computadores, para fazer a conjunção da prova material, para fazer a evidência. No entanto, este indivíduo que está a instruir este processo deve ser uma pessoa leal, deve ser uma pessoa incapaz ou não suscetível de ser corrompido, porque senão voltamos ao início de tudo. Então, isto para dizer, por mais que haja detenções, que haja prisões, se a instrução do processo não ser feita de forma imparcial, vamos continuar ou vamos voltar ao princípio das ações de corrupção. Vamos ver as mesmas pessoas que foram aí em aparatos detidos, retidos e colocados em viaturas a passear a sua classe. Depois vamos nos questionar, afinal, existe ou não a lei em Moçambique? Funciona ou não? Por quê? Porque a instrução, ou então o indivíduo que instruiu o processo, é também um corrupto. Então temos que olhar para esse fiscalizador, para este que inspeciona, este que faz a conjunção das provas para encontrar a culpabilidade. E não existe, quero acreditar que não pode existir uma detenção sem algo que dita isto. Então há algum pressuposto. Então este pressuposto depois vai ter que ser provado. Então é preciso que se prove, porque de facto denúncias podem ser feitas de ânimo leve, ou seja, para prejudicar alguém entre colegas, entre outros. É preciso que se prove. Neste momento está-se a buscar provas. Então queremos todos, torcemos todos para que essas provas sejam encontradas, existam e que esses indivíduos sejam de forma exemplar punidos. Ainda neste âmbito, na qualidade de criminalista, diz-se muito na gíria: crimes financeiros têm poucas penas. As pessoas que estão em lugares de acesso a dinheiro roubam facilmente porque sabem que vão ficar muito tempo, não é, a responder àquelas que são suas más incursões. Disse que olha-se para aquilo como me quero, não é? Diante do meu tempo de trabalho não poderei fazer talvez tal dinheiro. Agora, desviando o dinheiro, fico lá, fico preso, não é? Fico responsabilizado, saio, conforme estava a dizer, criminalista Sandro de Souza, saio para a vida de rei, não é? Para a vida de lorde. Agora, vê-se que esse assunto de crimes financeiros está a ser muito recorrente a nível de Moçambique. Há quem ainda diz que quem pratica crimes financeiros, corrupção, desvio de dinheiros, e quem rouba pato, não é? Roubo de galinha, diz que cumpre maior pena aquele ladrão, não é? De galinha. Aquele que desvia altos dinheiros, continua ainda, fica um bocadinho a responder, sai em liberdade. Como é que olha para esse aspecto, essa disparidade? Bem, a lei existe, ou seja, existem as normas todas legais que punem a prática da corrupção. Nós temos as leis 6/2023, de 20 de agosto, por exemplo, é uma delas, que fala sobre a corrupção ativa e passiva.
onde a moldura penal na passiva varia de 2 a 8 anos, pode-se agravar até 10 anos, caso esse indivíduo seja o interveniente deste ato ilícito, por exemplo, ocupa um cargo de chefia, tem decisões. E temos a ativa, aquele que oferece, por exemplo, que varia de 1 a 5 anos. Ou seja, a lei clarifica estas sanções. E eu não posso acreditar também que as sanções sejam reduzidas ou sejam poucas. Não é pouco cumprir 10 anos de cadeia, 8 anos de cadeia, mesmo 3 dias, que é o mínimo, é muito, parece uma eternidade. Para quem já esteve lá pode testemunhar isto. Agora imagina 5, 10 anos. É muito. Mas o que acontece é que, se calhar, devia-se olhar para aquilo que é a balança. É o peso e a medida, ou seja, se o indivíduo é corrupto e o valor da corrupção seja 10 mil meticais, a lei é clara, vai cumprir a sanção, basta que se prove. De 1 a 8 anos, vou usufruir depois dos 20 bilhões de meticais. É uma espécie de rentabilidade ou de lucro, no sentido de, olha, aquilo que é o castigo não dita a minha prática, porque eu depois de sair vou usufruir, depois de cumprir vou usufruir. Então, é preciso que se olhe para a questão da quantia, do valor da coisa, no sentido destas penas poderem um pouco mais se agravar. Porque quem tira 10 mil meticais, por mais que exista um prejuízo para o Estado, mas é diferente do indivíduo que retira ou deixa de meter no cofre do Estado 20 bilhões de meticais. Esse indivíduo é um pouco mais astuto, é um pouco mais grave relativamente a este de 10 mil meticais. Mas a lei, pronto, a lei não diferencia isto. As sanções elas são padronizadas, dependendo daquilo que é a prova material, ou o que for. Mas esta questão que levantou de espécie de impunibilidade existe sim, mesmo por causa do pressuposto que eu levantei. Estamos a ver detenções, estamos a ver apreensões, mas daqui a pouco tudo isto pode terminar. Depois, o que vai acontecer é onde é que estão as pessoas? Ou se existirem estas prisões, depois vão ser legalizados, entre outros, vão ser sentenciados, vão ler a sentença deles. O que vai acontecer é que é um indivíduo que estava na secretaria, aquele que carimbava, mas aquele que assina, aquele que decide, ele não está neste processo. Então, é esta espécie de equidade que nós temos que ver de forma de tratamento igual. Se este indivíduo que levou o documento para favorecer o indivíduo B é sancionado, aquele que favoreceu, que deu o seu aval, que assinou, que é o seu chefe de repartição, chefe de departamento, também tem que ser chamado, tem que ser sancionado. Então, temos que ter esta forma de olhar as coisas. Agora, existe um elemento dentro do Estado que é a questão da parcialidade, ou seja, ser parcial, a questão da franqueza, ser franco com o povo, um Estado que demonstre tudo o que esteja a fazer de forma criteriosa. Se for a notar, às vezes, os maiores indivíduos ou os indivíduos que prejudicam as entidades, empresas de forma privada é o próprio Estado. Por quê? Porque existe muito atraso em desembolsos de pagamentos de serviços ao privado. E este indivíduo precisa desses pagamentos para depois custear as suas despesas fixas, entre outros, pagamento de salário dos seus trabalhadores. O que é que vai acontecer? Claramente que ele vai se sentir motivado para pagar a este funcionário do Estado para flexibilizar o processo, porque ele precisa daquele valor. Então, aqui deve haver uma espécie de parcialidade, ou seja, o Estado deve ser parcial, deve ser claro, objetivo naquilo que é prestação de serviço, para que o indivíduo não se sinta prejudicado e depois procura indivíduos que estão lá dentro desta entidade para facilitar. Estamos o resultado de pagamento de luvas, entre outros, ou até hoje, só para não me esquecer, hoje em dia, você como entidade privada, para receber dinheiro do Estado é preciso ter, por exemplo, um documento que chama-se, que o Ministério das Finanças é que passa. É como se fosse
o aval para que você receba a transferência do Estado. É preciso que se faça registro nas finanças e nesse registro é um processo burocrático de junção de documentos. Depois, para sair este documento, é um tempo para você apresentar a quem está a prestar serviço para poder fazer a transferência, também é um processo. Então, tudo isto dificulta e faz com que o nível de corrupção a nível das entidades do Estado aumente, não esquecendo da questão dos salários também, né? E atrasos, principalmente, de salários. Ultimamente estamos a ver o resultado das FDS, das Forças de Defesa e Segurança, que já nem sabem a data do salário e se esse mês recebe ou não. E isto vai proporcionar claramente níveis altos de corrupção. Então, esta corrupção deve ser combatida de forma geral, desde franqueza, desde objetivos claros do Estado, relativamente ao processo de documentação, processo de retirada ou pagamento de serviços a entidades privadas, entre outros elementos, pagamento de salários. É preciso que se olhe tudo isto. E também o padrão de salário do indivíduo que está ligado ao Estado. Porque às vezes, não que eu dite ou fale aqui que vamos favorecer a questão da corrupção porque não se paga salários. Não, mas isso pode ser um elemento tendencioso para que o salário o atraso de salário justifique, por exemplo, práticas ilícitas. Então é preciso que se olhe também para esse pressuposto. Muito bom. Mas a verdade é que, desigualdade vê-se. Até que, Cleiton, peço para estar a rodar as imagens na tela da última matéria que pedimos em forma de reportagem. Assim que se encontra ligado através do Facebook, dizer muito obrigado. Estava a dizer eu que, até porque desigualdade vê-se. Porque se forem a ver as viaturas que estiveram na autoridade tributária, não é, diante dessa operação, mega operação, são viaturas de alto calibre, mas quando é um ladrão de pato, por exemplo, é visível que são mahindras, não é, que vão lá carregar. Até disse que o tratamento em si, tanto na busca, tanto dentro das próprias celas, disse que o tratamento é diferente. Bom, estamos aqui com o Sandro de Souza, criminalista, que está a nos ajudar com sua sólida análise dos fatos. Sandro de Souza, que elementos podem caracterizar um indivíduo corrupto no setor público? Bem, a corrupção, o resultado da corrupção é notável, ou seja, é visível para os indivíduos que praticam este ato. Um deles é a questão da ostentação, falou muito bem das viaturas de alta cilindrada, de luxo, que andam com indivíduos ligados ao Estado, mas que o seu salário não justifica. Há dias eu estava a ouvir um comentário público onde... Sandro Souza, não perca seu fio de pensamento. Cleiton, peço para estar a rodar as imagens da autoridade tributária enquanto aqui conversamos. Para quem acaba de ligar seu aparelho, estar a par do que afinal de contas estamos aqui a falar. Pode prosseguir, Sandro de Souza. Então, se for a olhar, eu estava a dizer que há dias atrás eu estava a ouvir uma conversa, um comentário de pessoas em bairros de expansão, onde os indivíduos dizem, olha, está a ver aquela casa, Rochão primeiro, de segundo andar, é daquele juiz. Aquela casa ali é daquele senhor que trabalha na autoridade tributária. Ou seja, esta forma de caracterizar o indivíduo já dita algo que está por detrás. Por quê? Porque justificando-se pelo salário, você não vai ter uma mansão. Você não vai ter... Tocou num ponto muito sensível, porque algumas instituições do setor público, quando vamos nós jornalistas, não nos mostram que são folhas de salário. Exato. Mas quero acreditar que por mais que mostrem, que demonstrem, existem padrões de salário em Moçambique. Não vamos justificar um indivíduo que está há menos de 5 anos no setor público, na função pública, e já construiu 3 mansões em bairros diferentes. Tem 5 a 6 carros na garagem, ele escolhe o carro que quer ir para trabalhar, o filho tem, a esposa tem, todos os carros de luxo, ou seja, com valores que equivalem a acima de 5, 6 milhões de meticais. Este indivíduo está a tirar dinheiro de algum sítio. Então, existem essas características. O convívio, a forma onde ele frequenta, o que ele faz, os gastos, justificam estas práticas de corrupção.
Muito bom, Sandro de Souza. Ainda vai continuar com o seu pensamento? Não, estava a terminar relativamente a isto. Entendemos aqui que Sandro de Souza diz que o que caracteriza o setor público, o próprio salário em si, alguns recebem tão bem, mas que não chega para construir 3 mações, 4 mações, talvez andar de qualquer carro que quiser. A ostentação é um dos motivos, um dos principais, a maneira de ver que este currículo aqui pode estar engrenados em caminhos errados. É forma de considerações finais. Bem, precisamos mais uma vez olhar para quem são os trabalhadores da função pública e quem colocamos nos postos de decisão ou cimérios para decisão a nível das finanças, da autoridade tributária, ou seja, de entidades que justificam esta procura e suscetibilidade de práticas de corrupção. Temos que saber que existe uma espécie de conduta, regra de conduta, código de conduta do funcionário do Estado, do trabalhador que presta serviços ao Estado. Porque a lei existe, mas se calhar não existe uma norma específica que dita que, olha, eu sou chefe de gabinete, existe um código de conduta de exercício da minha profissão. E neste código de conduta levanta-se pressupostos ligados à corrupção. Para não falando de outros elementos, como peculato, entre outros, desvios de valores que prejudicam aquilo que é o Estado. Então, é preciso que se reveja o perfil do indivíduo que ocupa lugares a nível do Estado. É preciso que reveja-se também a questão salarial dos funcionários, dos agentes de Estado. É preciso que haja padrão destes salários e que não haja atrasos sucessivos que prejudiquem aquilo que é a vida cotidiana. Olha, hoje, por não pagamento de salário, ele também não paga outras despesas e acaba sendo multado por atrasos e, em contrapartida, vem um indivíduo na estrada, é um polícia de trânsito, que ele não tem um documento, não está devidamente documentado e lhe oferece 1000 meticais. Esse indivíduo tem suscetibilidade de aceitar esta ajuda, porque ele precisa. Enquanto se não for necessariamente preciso aquilo porque ele tem a tempo e hora, ele pode se redimir ou pode fugir destas perseguições. Muito obrigado, Sandro de Souza, criminalista que esteve aqui conosco no estúdio, a nos compartilhar aquele que é seu conhecimento, aquela que é a sua base sólida de análise dos factos. Para já, vamos a Boane, na província de Maputo, onde houve uma situação que eu digo que é macabra. Munícipes